Oi, gente. Eu sou o Lui, sou uma pessoa muito envergonhada. Eu vou falar um pouco sobre o Cursinho Popular Transformação, que é uma iniciativa muito importante, porque ele dá para nós trans a possibilidade de estudar para conseguir passar no Enem. E como vocês já escutaram, a gente conseguir fazer escola, estudar, é uma luta diária. E o Cursinho Popular Transformação, ele vem com várias iniciativas, que é essas aulas para a gente conseguir passar no Enem, o Transaral, que é um evento focado em empoderamento trans. Então, no Transaral, temos pessoas trans lendo seus poemas, pessoas trans performando, pessoas trans mostrando seus vídeos. E o Transarrada é um babado mega balaster incrível, onde é uma balada mesmo, e a gente dança, arrasa, e a mesma coisa, pessoas trans discotecando e fazendo todas as coisas. Mas pessoas cis também podem vir e são muito bem-vindos. E esse é o Cursinho Popular Transformação. Eu, na verdade, vou ser o mediador, na verdade, apresentador da mesa, dessa mesa que fala sobre invisibilidades trans. Então, eu quero começar chamando a Edith Modesto, que é a escritora, professora, universitária e pesquisadora, mestra e doutora pela USP, terapeuta e especialista em diversidade sexual e questões de gênero. Ela criou, em 1997, o Grupo de Pais de Homossexuais, primeira ONG brasileira voltada para famílias de pessoas LGBT+. Oi, gente, eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero não decepcionar. Oi, desculpa. Vocês viram, né, gente? Eu sou uma pessoa meio desastrada. Então, a gente queria que você falasse sobre a ONG, a sua ONG. Sendo mãe, qual que é a dificuldade que você vê dos pais em aceitar seus filhos LGBT? E também falar como é importante a família nesse processo, no nosso processo tanto de transição quanto de assumir. Tá bem, Luiz. Então, vou começar pelo final. A família é importantíssima, esse apoio é fundamental. Então, no GPH, a gente trabalha com a família, principalmente tanto com homossexuais, né, quanto com trans, e é o apoio, né, é aquilo que dá segurança, a pessoa se sentir amada, se sentir acolhida. O processo é muito difícil, dos homossexuais também, né? Muito difícil. Há muitos homossexuais que ficam dentro de casa se sentindo estranhos no ninho, né? E aí os pais reclamam que estão fechados no quarto, claro, né? Eles não se sentem mais da família, eles se sentem alijados, é uma tristeza. Imaginem trans, né? Geralmente, não vou dizer geralmente, acho que eu não tenho experiência para dizer geralmente, mas muitas vezes há dois processos de aceitação. Pensam que os filhos são homossexuais, então há o processo de aceitação de uma filha ou de um filho homossexual, e depois um segundo processo, porque se percebe que não há homossexualidade ali, ou há, mas há transgeneridade, né? Então, muitos casos no consultório e no projeto social que fazemos no meu consultório, muitos aparecem, por exemplo, aparece um casal de moças lésbicas e que uma delas não está bem, muito deprimida e tal, e acabamos com a terapia descobrindo que ali há um homem trans, por exemplo, né?
E aí é complicado, é o segundo processo que aquela família passa, né? E temos trabalhado com bastante sucesso, as coisas estão caminhando, estão aparecendo muitas crianças, né? Quando aparecem crianças, eu encaminho para o HC, que eu trabalho no grupo do Dr. Sade, no Antigos, né? No HC, mas às vezes o Dr. Sade acha que não é bem o caso, não sei bem os motivos dele, e volta para o consultório, né? E eu faço um acompanhamento, tenho a doutora Márcia Foster como minha parceira, e ela faz um preço especial. No nosso trabalho social, nós pagamos para aqueles que o dinheiro dá, né? E tenho também um psiquiatra capacitado, que todo mundo gosta muito dele, ele é uma pessoa muito... não é um psiquiatra receitador de remédio, né? É uma pessoa muito humana, né? Eu digo que ele quer roubar meu lugar de psicanalista e ele diz que eu quero roubar o lugar dele de psiquiatra, porque no fim eu começo aprendendo, né, sobre os remédios também. Mas a gente faz uma parceria e faz um trabalho social. Ninguém sai do consultório em Pinheiros, né, sem ser atendido, né, por dinheiro, de jeito nenhum. E que eu posso dizer, eu percebo que as coisas melhoraram, estão melhorando devagar, mas estão sim, há uma melhora. Agora tem na novela também para ajudar a gente, né? Que difunde, né, a possibilidade da transgeneridade. Agora, o que tem me assustado, né, porque eu não entendo direito e tento ajudar como eu posso, são pessoas trans não binárias. Porque enquanto o trans é binário, a gente entende melhor, né? A binariedade já é uma coisa conhecida nossa, né? Então, é uma mulher trans, ou é um homem trans. Mas muitos jovens, muitos estão aparecendo e dizendo que são trans não binários. Ou dizem, ou aparecem não dizendo, porque não sabem por que se sentem tão mal. Eles não se identificam nem como homossexuais, nem como transgêneros. E aí eu começo a perceber que nós temos gradientes de orientações sexuais, no plural, e gradientes de identidades de gênero, no plural, enormes. Agora mesmo eu estava brincando com os meninos, muito simpáticos lá fora, né? Que no gradiente aqui está a homossexualidade, aqui está a heterossexualidade, eu estou mais ou menos aqui, né? E que não existe ninguém completamente hétero, né? Esses macho alfa por aí, que me perdoem, mas não existe. Né? Eu, pelo menos, não vejo isso, né? Não tenho visto, nunca vi nenhum macho 100%, né? Nem mulher 100%, não existe nada disso, né? É o homem que fica muito assustado com a diversidade, né? Com a complexidade desse mundo, quer organizar. Eu acho legal a gente querer organizar, claro, senão tudo vira uma bagunça, mas não pode exagerar na organização. E eu estava comentando também que os jovens, eles estão muito para frente, né, modernos, e querendo aceitar essa fluidez de orientações sexuais e identidades de gênero, mas, de repente, eles caem no antiquado, que é começar a denominar tudo e, segundo parâmetros, quando eles não percebem que eles estão voltando ao que antigamente se fazia, que era querer denominar tudo, organizar tudo. Eu sou isso, eu sou aquilo, porque se eu não sou isso, eu sou aquilo, e o ser humano não é nada disso, né? E seria tão bom se a gente ficasse livre dessa necessidade, desse dever ser dentro de nomes e caixinhas e tal, e ser livre para ser quem a gente é e ser feliz, e deixar o outro ser feliz, né?
Tá bom, Luí? Tá ótimo. O que mais? Não, era só isso mesmo. Vou tentar não chorar agora. Gente, deixa eu só contar da menininha que apareceu essa semana de 6 anos, né? Então, no telefone é uma menina, até tinha o nome da minha neta. E aí chega a menininha, calcinha comprida, camiseta, e o cabelinho cortado de rapaz, né? De menininho. E já foi entrando, Edith, fala para minha mãe, por favor, que eu sou um menino. Eu falei, você é um menino. Eu sou um menino e não vou pôr mais vestido, hein? Já falei para a mamãe. 6 anos, gente, olha que beleza que está. E a outra de 4 anos, fazendo desenho de campo de futebol. Eu levei para o HC esse desenho, para mostrar para o Sadê. Porque olha que coisa interessante e misteriosa. 4 aninhos, você imagina o desenho tosco que é, né? Aí tem a trave, as 2 traves do campo de futebol, dava para perceber. Uma porção de bolinhas, que são os jogadores. Uma das bolinhas tinha um negocinho assim, como uma fita. E ela, a criança, disse para mim, Edith, é um campo de futebol. Eu falei, eu vi, que beleza, né? Aqui estão os jogadores. E esse de fita no cabelo sou eu. 4 anos. Esse no masculino. A menina de vestido rosa, sapatinho de verniz, cabelinho lindo com laço cor-de-rosa na cabeça. Esse de laço de fita no cabelo sou eu. Isso é muito importante. E eu levei para o HC, para o Dr. Sadê ver, e realmente foi feito um trabalho em torno disso que essa criança fez, com 4 anos. Né? E aí as pessoas vêm dizer que sabem de onde vem, que é cultural, que é não sei o quê, que é biológico, que é não sei o quê. Eu não sei nada. Eu só sei que as pessoas existem, elas têm o direito de ser quem são e o direito de tentar serem felizes como todo mundo. Ai, obrigado. Eu agradeço. Pode descer. Aqui. Eu pensei que ia sentar todo mundo aqui, por isso que eu fiquei. Oi. Ah, pode sentar, pode sentar. Olha, gente, você olha eu dando várias gafes hoje. Pode sentar. Obrigada. Esse é o coordenador do projeto Purpurina. Agora, a gente estão falando, vamos. Então, vamos. Agora, Márcia Rocha é a primeira advogada a conseguir o uso do nome social na OAB, integrante do Comitê de Direitos Sexuais na World Association for Sexual Health, membro da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB, empresária e co-criadora do site Transempregos. Recentemente escreveu com mais 3 autores o Vida Trans, A Coragem de Existir. E o livro vai ter uma sessão Mega Blaster de autógrafos daqui a pouco. Então... Bom, eu queria pedir licença, antes de fazer minha fala, levanta, Carol, levanta. Eu queria fazer uma homenagem para a minha companheira, que pela 4ª vez, nos últimos 6 meses, ela conseguiu mudar o nome de uma pessoa trans, nome e sexo no documento, em menos... Ela teve 3 casos com menos de 4 meses, ontem ela conseguiu, saiu em 23 dias. E ela esteve no escritório Matos Filho dando uma aula de como que ela faz, de como que ela procede. E ontem saiu a decisão deles, eles pegaram um caso para testar, saiu em 2 meses. Né? Está com mais de 20 casos de mudança de nome de pessoas trans.
E hoje eu considero, não é porque é minha companheira, não, eu gosto de criar monstros, né? Criei outro. Mas ela é, hoje, eu tenho certeza absoluta que a pessoa com mais experiência nisso no Brasil inteiro. De mudança de nome, sexo, ela realmente está indo impressionante. Bom, eu vou falar rapidinho, eu quero falar um pouco do Transempregos, né? O Transempregos, eu tenho feito palestras, tive agora na Braskem anteontem, só cis e héteros, né? Tinha um grupinho LGBT pequeno, um auditório gigante, já estive aqui, falando aqui na DAO, em várias empresas, várias mesmo, grandes, e muitas coisas estão acontecendo, né? E eu queria contar um caso que semana retrasada, uma pessoa trans falou para mim, mandou uma mensagem para mim: ai, Márcia, mas essas vagas que você posta são muito qualificadas. Nenhuma trans vai conseguir, né? E era uma pessoa trans, eu respondi para ela, né, com muito cuidado, mas eu respondi para ela: olha, esse é o mesmo preconceito que atira a gente na rua, né? Nós temos hoje uma diretora, um cargo de gerência na América do Sul, numa multinacional, coordenando o RH da América do Sul inteira. Tá? Ela tem mestrado, doutorado, fala 3 línguas e está trabalhando, coordenando RH da América do Sul inteira, e é trans. Tá? Nós temos 5 pessoas técnicas na IBM, nós temos 5 pessoas na Dow Química, inclusive, recentemente eu falei com um menino, um homem trans, semana retrasada também, ele me ligou, e que tem 20 anos de idade, é jovem aprendiz, e falou: ai, Márcia, jogaram para mim a responsabilidade de coordenar aqui na Dow o grupo LGBT, eu não sei o que fazer. Eu falei: o grupo já existe. Eu falei para ele, né, você precisa agora fazer evento, vamos conscientizar o pessoal e arrumar mais vaga, né? E eu fico puxando isso. O Carrefour agora, semana passada, estive lá também. Eles querem dobrar o número de trans, eles já têm quase 40, querem dobrar o número de trans. Eu falei: vamos para Minas, vamos para o Rio, vamos para o Nordeste, porque precisa, né? A gente quase que só arruma vaga em São Paulo. Enfim, e tem acontecido, né? Tivemos na Atento, a Carol, no passado, também num auditório gigante, acho que metade era trans, né, Carol? Muita gente trans, muitas pessoas trans trabalhando lá. E assim, tem muita, eu acho importante, porque que a gente tem de tudo no Transempregos, não sou eu que escolho as vagas surgem, né? Mas essa pessoa que assumiu esse cargo de liderança na América do Sul, de gerência na América do Sul, nessa multinacional, eu fui lá fazer o preparo do RH, porque essa pessoa ia ser a chefe deles, né? E eles estavam com medo de como lidar e tal. Eu falei: gente, mas ela é uma pessoa super de boa, ela vai saber ajudar vocês também. E, de fato, foi uma semana depois, eles abriram 6 vagas, né, em outras funções. Então, é importante também, veja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando a gente consegue uma vaga com uma pessoa bastante qualificada, e tem muita gente qualificada, 40% das fichas do Transempregos tem curso superior, do restante, dos outros 60%, metade tem curso técnico. Tá? Então, tem muita gente qualificada que estava desempregada simplesmente por preconceito. São 72 professoras de escola pública no Brasil. Tem professora de inglês, o Luiz Fernando está aí ainda? Está aí, ó. Esse é um canalha, porque eu arrumei vaga para ele trabalhar com o inglês dele um monte de vezes, ele nunca vai. Quantas vagas eu já não falei? Vai lá, se inscreve, um monte. Enfim, tem vagas legais aparecendo, e assim, tem de tudo, né? Só que, no meio dessas empresas grandes, acabam aparecendo outras menores também. Acabam aparecendo vaga para recepcionista, vaga de temporária para fazer recepção, né? Ser hostess. Enfim, barzinho, balada, chapeira de lanchonete, já teve no Shopping Eldorado. Então, assim, no meio das outras, e eu acho que o mais legal de tudo é o exemplo. Que quando uma empresa dessas, que qualquer cis hétero branco bonitão queria trabalhar, arruma uma vaga, coloca nessa empresa uma trans ou um trans, quebra tudo. E esse é o meu discurso que eu faço para as empresas. São comprometidas com a diversidade, coloquem uma travesti, porque garanto para você que o resto, tudo vai ser moleza. A questão racial, questão da mulher, questão de pessoas com necessidade especial, fica tudo mais fácil.
E é verdade, infelizmente é verdade. E também falei para a presidente da Schneider Electric outro dia que a questão trans, do jeito que a coisa vai indo, porque as coisas estão mudando, dentro de 10 anos, eu calculo mais ou menos, acho que a questão trans vai estar bem mais tranquila. Mas ainda há outras questões que ainda vão ser difíceis, como da mulher em cargos de liderança real mesmo, assim, como a questão de pessoas com deficiência, como a questão racial. Porque a questão racial, a questão trans, ela era invisível. Nós estamos dando visibilidade e mostrando que as pessoas podem ser competentes e tudo como qualquer outra. A questão racial tem muita coisa permeando essa questão, que ainda tem muita luta para ser feita. Eu acho que nós estamos juntos, né? A gente precisa trabalhar tudo junto. Eu acho que eu ouvi uma fala de alguém bem antes de mim, aqui hoje, dizendo que nós temos que parar de brigar entre nós e lutar e se unir, porque isso é super importante também, né? Bom, então, para encerrar minha fala, eu queria dizer que as coisas estão mudando, né? Ontem, não sei se vocês viram, ontem na novela, o livro do João, nosso amigão, né? O livro do João Nery. Fala de mim no livro, né? A Abrat, que foi a associação que a Maitê ajudou a criar também, com Laerte Coutinho, que apareceu aqui, eu e Letícia Lanz, acabou, o Transempregos veio da Abrat, né? O João Nery, que me indicou, o Paulo Bevilacqua, que foi quem teve a ideia de fazer um site. Então, a gente teve uma participação grande nessa coisa toda aí que está acontecendo, e eu fico muito feliz de ver essas mudanças, a sociedade cada vez se conscientizando mais, as empresas surgindo. Gente, é quase todo dia vaga. É quase todos os dias tem surgido vagas. As pessoas, às vezes, já teve empresa que falou, puxa, mas eu não consigo arrumar alguém, né? Veio pouco currículo. Falou, veio pouco porque tem pouco mesmo, assim, né? Vaga para jovem aprendiz trans, porque é por causa de idade também, né? Eles querem de 16 a 20 anos, e nessa fase, geralmente, a pessoa não se assumiu ainda, nem para a família, né? Então, é difícil entrar numa empresa como jovem aprendiz. Mas tem, né? E, recentemente, um escritório de advocacia também pediu para a gente currículos. Eu fui divulgar a vaga, aparecendo 15 num dia. Nem eu sabia que tinham 15 advogadas e advogados trans em São Paulo, né? E apareceu. Então, as coisas estão mudando. Eu vejo essa mudança. Eu fico muito feliz. A Edith falou a mesma coisa agora há pouco para mim, que ela também está percebendo muito essa mudança. Ainda tem muito que ser feito, mas usem o Transempregos, é tudo de graça, ninguém ganha nada com isso. A Maitê agora trouxe para ela para São Paulo para me ajudar um pouco, porque eu não estou dando conta nem de trabalhar mais, de tanta coisa está acontecendo. A Maitê vai ajudar também. E usem o Transempregos como ferramenta, divulguem, ajudem, porque está funcionando, está ajudando muita gente e está sendo muito bom, estou muito feliz. Obrigada. Agora, eu vou chamar que é uma amiga minha. E, eu preciso falar isso, porque faz 1 ano e 1 dia que ela foi na minha casa. E ela falou, oi, a gente já se conhecia, porque eu fui no aniversário dela, no aniversário surpresa, 1 ano antes. E ela falou assim, mas qual pronome que eu utilizo com você? Eu, tanto faz. Ela parou, segurou o meu braço e falou, olhando para o meu olho, não tem tanto faz, é ele ou é ela. E aí eu respirei, e tem o ele. E aí eu respirei e eu falei, ele. E isso faz 1 ano e 1 dia. E depois disso, mudou a minha vida. Assim. Eu consegui me assumir como ele no dia a dia, que não é uma coisa fácil. Principalmente quando você não toma hormônios para ter traços masculinos. Olha o meu rostinho de homem cis, gente, sabe? Olha a minha barba. Então, e nesse processo também, a Márcia foi muito importante, porque eu fui numa fala dela na Unifesp, que estavam rolando umas palestras do ambulatório, e ela falou a importância de não ter colocado o nome dela, social e o civil. E isso também é muito importante, porque não é qualquer pessoa trans
que consegue fazer a retificação. Porque é um processo muito dolorido, porque tem vários amigos fazendo agora e eles falam homens trans e eles pedem que você faça cirurgia para colocar um pênis. Muitas vezes eles falam que só vai dar se a mulher trans ou travesti colocar seio, ter uma vagina. E isso, não, sabe? Eu sou um homem trans com vagina e peito e eu gosto deles, sabe? Então, e poder apresentar essas pessoas é muito importante, porque essas pessoas mudam a vida das pessoas, assim. A Edith também, o trabalho dela, assim, tipo, eu falei para minha mãe, e minha mãe começou a seguir no Facebook, assim, tipo, e é muito importante porque a minha mãe começou a me aceitar mais quando ela começou a ver outras mães aceitando seus filhos. E tanto é que quando falaram que eu ia fazer isso daqui, eu falei, caralho, meu Deus do céu, tô fodida, sabe? Porque são pessoas muito importantes para a comunidade. E agora, tá, vou chamar. A Mara Moira é travesti, doutoranda em teoria literária pela Unicamp. Além disso, ela é colunista do Mídia Ninja, é autora de Se Eu Fosse Puta e do Vidas Trans. Palmas para a Mara. Bom, muito especial para mim ser chamada aqui ao palco e ouvir essa história. Eu lembro desse dia, eu lembro como é que foi. E eu lembro também o quanto pessoas trans muitas vezes repetem esse discurso, né, de tanto faz, né, o tanto que Tami Miranda e a própria Laerte, né, disseram durante um tempo que tanto faz. E quando uma pessoa trans diz tanto faz, né, eu gostaria que vocês entendessem que a resposta ética que vocês têm nesse momento que fazer é chamar pelo mais difícil, é dizer, é dar o exemplo, sabe, mostrar tanto para aquela pessoa quanto para as pessoas que estão ao redor que é possível ela existir nesse outro gênero que muitas vezes a gente tem até dúvida se é possível, né? Naqueles primeiros dias, meus primeiros dias da transição, sabe, eu precisei muito que as pessoas ao meu redor me mostrassem, mais do que dissessem, me mostrassem que era possível, né? E como é que me mostravam isso? Sabe, eu lembro que eu conversei durante horas com um amigo, explicando para ele que agora eu era trans, e no final, quando a gente foi se despedir, ele falou tchau, gato, sabe? E eu falei, nossa, não deu certo, não vai rolar. E fui muito triste para casa, assim. E cheguei, voltei no outro dia, e quando eu voltei, estava ele e umas 5 pessoas, ele me chamou, e quando eu cheguei perto, ele falou, gente, queria apresentar para vocês minha amiga Mara. E ainda estava no começo da transição, cabelo curto, sabe, muitos traços masculinos, então nem eu acreditava ainda que era possível. E quando ele me chama de gato no final, assim, que ficou, lógico que não vai ser possível, lógico que eu não vou ter forças para conversar com cada pessoa com quem eu vou encontrar e negociar com cada pessoa a minha identidade. E aí, quando ele me apresenta como Amara, e todo mundo vira para mim e fala, oi Amara, e vem, me dá um beijo no rosto, me cumprimenta, me abraça. Falei, nossa, que tá dando, sabe? E aí, dali, a notícia foi se espalhando, e eu chegava nos espaços, e as pessoas já me chamavam por Amara, e quando alguém me chamava pelo nome antigo, alguém que estava na roda corrigia essa pessoa, como se estivesse me dizendo que não era eu que ia ter que me desgastar, negociando a minha identidade com cada aluno da Unicamp, com cada pessoa que estava ali ao meu redor. Isso foi muito necessário e importante para que eu pudesse acreditar que existia um lugar no mundo para mim, né? E é engraçado que aí a gente vai acreditando que tem um espaço, a gente vai assumindo esse espaço, e a gente vai mostrando para mais pessoas que existe esse espaço, né? E chega muita mensagem para mim no inbox do Facebook, imagino que para a Márcia também chegue, para o Lui também chegue, né? Falando, estou no armário, quero sair, como é que eu faço, né? E minha resposta nesse momento, né? Sabe, uma vez eu fui dar uma palestra e estava numa escola, crianças de 11 anos, e uma criança de 11 anos me chama de canto e fala, Amara, eu sou trans, o que eu faço? Sabe?
E é terrível, sabe? É terrível com 11 anos, com 4 anos, você se dá conta disso. Porque você pode estar num ambiente muito vulnerável. Você pode estar muito vulnerável. Você pode estar muito à mercê da violência dos pais, dos alunos, dos colegas de escola, de professores, de toda sorte de pessoas, né? E então, o que eu gostaria é que a pessoa descobrisse com 30 anos, sabe? Ou que conseguisse ir retardando isso até o momento em que ela conseguisse se afirmar e negociar sua aceitação, porque é preciso isso para nós, né? A gente precisa criar condições para que a gente negocie a nossa aceitação com família, com sociedade, com amigos, né? E aí, muitas vezes, quando você já tem um nome, quando você já tem um emprego, quando você já está numa outra situação, isso é mais fácil. Só que eu gostaria que não fosse necessário isso, porque os danos psicológicos de você ficar se negando e se enfiando dentro do armário e tentando ser a pessoa que queriam que você fosse, não a pessoa que você se sente ser, sabe? Porque a pessoa que queriam que você fosse não é uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a vida que você pode viver se protegendo das violências do outro, mas tendo que se agredir para você não ser violentada pelo outro. Olha as decisões que a gente tem que tomar. A gente vai deixar que os outros nos agridam, ou a gente vai se agredir antes que os outros nos agridam, né? E a gente fica nesse lugar. E aí eu começo a minha transição, e era engraçado ali que começo a transição, estou fazendo doutorado na Unicamp, estou nos últimos dias, não era para estar aqui, era para estar escrevendo a minha tese, porque eu já extrapolei o tempo e já era para ter entregue, não consegui, está difícil. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que eu ouvi, né, de uma pessoa dentro da Unicamp, eu estava ali usando uma blusa do Bob Esponja, uma calça jeans, um tênis cor-de-rosa, e uma pessoa vira para mim e fala, uma pessoa que não tinha acompanhado o processo, né, ela simplesmente se deu de cara comigo assim, e, nossa, o que aconteceu? Você vai virar prostituta? E aí eu olhei para mim, assim, uma blusa do Bob Esponja, e ela pensando que eu sou prostituta. Sabe, o que está acontecendo, sabe? E aí é esse momento em que você se dá conta, né? Independente do que você seja, independente de quem você seja, se você rompeu com essa ordem que o genital deu para você, se você nasceu com pênis e você, por isso, foi criada para ser homem, criada para ser homem. Não é que você nasceu homem, você foi criada para ser homem, para ser o que essa palavra significa. E você recusa isso, você resiste a isso, e você reivindica outra existência, outra identidade, sabe? Imediatamente já vão te colocar nesse lugar da prostituta. Mesmo eu fazendo ali doutorado, estava ali fazendo doutorado, eu tinha pavor da ideia de ser obrigada a estar na prostituição. Mas, de repente, um dos primeiros comentários que eu ouvi foi esse, né? E aí é interessante que, alguns meses depois, eu acabei indo me prostituir, comecei a me prostituir. E as pessoas não conseguem entender exatamente por que eu fui, sabe? Estava fazendo doutorado, por que você foi se prostituir? E a minha resposta para isso é geralmente falar que, olha, eu estou na Unicamp, fui mais ou menos a 5ª ou 6ª pessoa a fazer a transição ali, e tinha 30 mil alunos, e eu era uma das 6 pessoas trans da Unicamp. Eu olhava para o lado, por mais que eu visse pessoas que queriam me ajudar, que queriam, estou com você, te admiro, você é demais, força, coragem, não sabiam o que é viver transfobia, não têm ideia do que é transfobia, sabe? E tem um momento em que você quer estar entre pessoas que são iguais a você, que vivem esse drama, que sabem o que é a questão da transfobia. Então, na Unicamp, eu era uma travesti e ali isso fazia com que eu não participasse daquele grupo. E eu fui atrás de pessoas que viviam a transfobia, sabe? E essas pessoas estavam aonde? Onde a gente era a maioria, né? Onde existia uma rua onde só tinha travestis, sabe? Na prostituição. Só que ali também existia uma outra questão que me colocava para além daquele lugar também, né? Então, ali era da classe média, eu pude estudar. Então, era como se eu não tivesse inteira em nenhum dos grupos, né? Na Unicamp, eu não participava daquele grupo porque eu era travesti. Então, eu olhava ao redor e via só pessoas que não tinham nada a ver comigo porque eu era trans, né? E quando eu estava ali na prostituição, sabe, uma das primeiras frases que me colocaram foi justamente isso, assim, né? Você tem a cara da riqueza, sabe? Uma amiga disse assim, cara da riqueza. Sabe? Porque você fala um português que é diferente do nosso, e você fala e se porta de uma maneira que é diferente, sabe? Então, esse lugar, não existe um lugar onde existam travestis, ou seja, um lugar de travestis que não seja a prostituição, mas ainda é um lugar da prostituição precária, ainda é um lugar da violência, ainda é um lugar que vão negociar, barganhar os nossos valores, vão acreditar que a gente faz o que faz porque gosta, e se a gente faz o que faz porque gosta, a gente pode fazer isso de graça, ou ganhando muito mal, ou sendo violentadas por isso, sabe? E
poder falar sobre esse universo, poder falar sobre isso, sabe? Eu queria poder esfregar isso na cara das pessoas também, né? Eu queria, e começa um blog, começa a escrever sobre essa experiência da rua, porque ali era onde eu estava entre iguais, ali onde eu estava entre outras pessoas travestis também, e eu queria que as pessoas olhassem para nós e, quando olhassem, imaginassem essas narrativas. Quando olhassem para uma travesti na rua, para uma prostituta na rua, imaginassem outras narrativas que não só pessoa sem caráter, pessoa sem moral, pessoa vagabunda, ociosa. Não, eu queria que imaginassem outras narrativas por trás daquele corpo habitando aquele lugar, né? Então, escrever sobre e poder fazer com que vocês vivam essas experiências nas nossas palavras é uma forma de tentar romper com essas imagens, romper com essas narrativas, né? Então, o E Se Eu Fosse Puta, que eu escrevi, o Vidas Trans, que eu e a Márcia escrevemos, são um pouco dessas tentativas de romper com essas narrativas que escrevem a nosso respeito e começar a nós mesmas a pautarmos essas narrativas, né? Muito obrigada. Agora, eu quero fazer uma pergunta para as três, que como vocês conseguem vencer a barreira da invisibilidade? E a gente está com um tempo curtinho, então tem que ser meio sucinto. Barreira da invisibilidade? Como você consegue vencer a barreira da invisibilidade? Agora. Bom, a questão da invisibilidade, veja, eu até vou falar vou ser rápida, mas assim, eu tenho uma questão fora do Brasil. Eu ia falar isso, daí como o tempo encurtou, eu cortei. Então, já que você deu a oportunidade, eu vou falar. Fora do Brasil, outro dia eu estava num grupo de travestis transexuais e uma pessoa, uma ativista muito conhecida, muito bacana e tudo, falou, eu não aguento mais esse país. E eu falei para ela, vai para qual? Para onde você vai? Não, vou para a Europa. Olha, peguei um índice e mostrei para ela que assim, o Brasil é um dos poucos países no mundo que paga a cirurgia. É lento, demora, mas dá, né? A maioria, tem muitos países que para mudar o nome tem que ter feito cirurgia. Muitos deles, aqui nós estamos conseguindo sem, na justiça, tudo, mas na maioria do mundo tem que ser na justiça. Aqueles que autorizam, são pouquíssimos, que autorizam a mudança, indo no cartório e mudando, como a Argentina, são pouquíssimos, muito poucos, né? E perdem outras questões que o Brasil também está avançado. Então, assim, o Brasil não é o pior lugar do mundo. Mas mata muita trans, mata muita travesti, muita pessoa trans, muito gay e tudo, porque tem, né? 70% dos países do mundo, homossexualidade é crime. Lésbica, pior ainda. E trans, nem pensar. 40% dos países da ONU, mesma coisa. Em 40% dos países integrantes da ONU, 40%, quase metade, homossexualidade ainda é crime. Então, veja, quando a gente fala de mundo, quando a gente pensa lá fora, não é um paraíso. Eu tive recentemente com a Carol na Europa, né, Carol? Fomos em vários países, e eu posso dizer que tem um ou dois, né, Carol, que realmente era legal e tal. Finlândia, Amsterdã, Amsterdã. Mas, assim, o que acontece na Europa, falar de visibilidade, o que acontece na Europa? O que acontece na Europa é o seguinte, fora do Brasil, além do mundo inteiro, é binarismo. Se você não pode desistir. Se você quer ser trans, mude totalmente, se enquadre completamente. Isso tem, até o Irã faz. Com gay, inclusive, que não é trans. Você quer ser gay, não pode. Então, você faça cirurgia, mude, vire mulher, aí pode. Quer dizer, é ridículo, né? Há uma forçação de barra no mundo inteiro para você se enquadrar enquanto homem ou enquanto mulher, mesmo que seja trans. Então, você é trans? Então tá. Então, nós vamos te dar tudo. Você mude o nome, muda o sexo, faça cirurgia. Fique em casa. Eu já escutei isso, países que fazem isso. Fique em casa enquanto está em transição, para não ficar uma coisa esquisita andando na rua. E quando você estiver boazinha ou bonzinho, você sai. Então, veja, é contra isso que nós, a Brate,
Eu, Letícia Lanz, Laerte Coutinho, Maitê também, embora seja super mulher, né? Lutamos, criamos a Abrat para lutar contra isso, tá? Porque a pessoa é exatamente a fala da nossa venerável, né? Porque ela falou, seja você, nós temos que entender que o ser humano é múltiplo, que o ser humano pode ser o que quiser. E nós queríamos dar visibilidade para as pessoas como elas são. E olha, Letícia apanha até hoje, Laerte apanhou muito de muita gente do ativismo, militância, de pessoas trans, porque, não, mas você tem que escolher, você tem que ser isso, tem que ser... Não tem que nada, gente. A gente tem que ser a gente tem que ser feliz. Né? Então, eu acho que dar essa visibilidade, isso é uma das finalidades da Abrat, né? Era dar visibilidade, uma visibilidade diferente às pessoas trans, tem feito muita diferença. Porque não adianta você pegar uma pessoa, um homem trans, e fazer a transição e visibilizar. Eu gosto de dar o exemplo de uma mulher trans. O Irã faz cirurgia linda. Então, pega a mulher trans, faz a cirurgia, muda o nome, põe uma burca e joga, vai ser uma das 3 esposas invisíveis dentro da casa do cara. Então, não vai resolver nada. Você não muda a cabeça da sociedade com invisibilidade. Então, por isso que eu assino travesti com muito orgulho, né, nos meus e-mails, porque a gente tem que dar visibilidade para a questão trans. Não que toda pessoa trans tem que se assumir, que tem que botar a cara a tapa, que tem um monte de gente trans que me procura, fala, eu trabalho com o deputado federal tal, mas não conta para ninguém que eu sou trans. Então tem um monte disso, tem muita coisa desse tipo que acontece, e eu acho que a pessoa não tem que se expor, não tem que tomar tiro por causa disso, mas dar uma boa visibilidade, quem pode, né, se expor e mostrar para o mundo que as pessoas trans existem, e que não sou uma mulher presa num corpo de um homem. Né? Esse discurso antigo, já, né, que nosso amigo Sader gosta muito, né? Está mudando, né? A gente bate. Então, veja, não é uma mulher presa no corpo do homem, não é um homem preso no corpo da mulher, sou eu preso no meu corpo mesmo, cara, que eu quero mudar. Que eu não estou contente, que eu quero uma coisa diferente. Eu adoro ter peito. Ai, que lindo. Né? Então, assim, é uma questão de se satisfazer. Se a ciência tem métodos para isso, por que não? Né? Então, eu acho que essa mudança que está acontecendo... O Brasil, gente, o que está acontecendo no Brasil hoje é modelo para o mundo inteiro. As pessoas lá fora, só nos Estados Unidos, praticamente só a Califórnia tem não binário. Lá fora você não vê essa coisa de movimento não binário. Quando você fala disso, o pessoal torce o nariz. Eles não têm, eu estou falando de UOS, eu estou falando de associação que lida com a ONU, de associação dos maiores sexólogos do mundo. Uma associação com 5.000 associados de especialistas em sexualidade do mundo. Eu falo de não binário lá, o pessoal torce o nariz. Verdade ou não é? O pessoal torce o nariz lá dentro. Porque lutaram a vida inteira pelo direito da trans ser mulher ou trans ser homem, e agora chega uma louca e fala, não, mas e se a pessoa não quiser ser nem mulher nem homem, quiser ser uma outra coisa qualquer, como diz Letícia Lanz, não é homem nem mulher, são uma outra coisa qualquer. Né? Não pode. O pessoal estranha. E é estranho, é diferente, porque está fora daquilo que a gente está acostumado. Mas, desculpa, eu falei demais já. Não, é isso mesmo, eu já falei. Eu lembrei de uma historinha modesta, de invisibilidade. Eu queria um consultório perto da minha casa, né? Arrumei um lá na Vila Madalena e comecei a atender lá. Aí, com muito jeito, a senhora aqui, psicóloga, que era dona do pedaço, você vai desculpar, mas parece que não vai dar para você ficar aqui, porque os seus pacientes espantam os pacientes das outras psicólogas que trabalham aqui. Bom, eu fiquei pé da vida, né? Mas banquei educada, falei, tá bom, né? Paciência, vou arrumar outro consultório. Aí arrumei outro consultório, porque eu estava espantando os pacientes das outras lá. Aí eu comecei a ter uma tática nesse novo consultório, fiz amizade com as secretárias e falava quando o paciente chegava o rapaz, né? O rapaz, aí
deprimido, chateado, aí depois começava a ficar com uma roupinha mais andrógena e tal, eu comentava, olha como ele está feliz, está vendo? Já colocou uma roupa mais andrógena e tal, aí falava, nós vamos começar a chamá-lo por nome feminino, mas no telefone ainda não, porque a mãe pode ligar, ainda não está no momento. Então, eu envolvi o staff daquele consultório. Hoje, todo mundo torce pelos meus pacientes. Todo mundo. Edith, mas como ela está feliz, como ela está. Como ele está lindo. Olha, 16 anos está um rapaz. Olha que rapaz lindo. Tá. Então, sabe, a gente tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. Eu ia arrumar quantos consultórios eu ia ter que arrumar e ninguém ia me aceitar. Eu falei, não, aqui eu vou ter que fazer amizade com essa turma. Essa turma vai se engajar e vai ver que o que importa é que a pessoa seja feliz. E a gente fica feliz de ver o outro feliz, né? Então, mostrei isso. Olha como nós ficamos felizes de ver essas pessoas felizes. E deu certo. Então, eu acho que é uma estratégia para visibilidade também, né? Uma bobinha. Isso me lembra... Eu não sei se vocês conhecem aquele programa Liberdade de Gênero, da GNT. A Márcia participou da outra vez. E ontem eu gravei a minha participação também. Eu vou entrar na próxima temporada, acho que vai estrear em outubro. E foi a primeira vez que meus pais falaram em público sobre a minha transição. Sabe? E eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de ouvi-los falar abertamente sobre o que eles pensam, inclusive do meu lado, assim, os dois chorando, eu chorando também. E eles contando assim, né, que antes da transição, coisas que eu não tinha essa percepção de que as coisas eram assim, mas quando eles me contaram, fez todo sentido. Assim, falaram, antes da transição, ela era uma pessoa perturbada, uma pessoa tóxica, sabe? Não falaram nessas palavras, né? Mas uma pessoa que, no ambiente em que entrava, ela fazia todo mundo, ela ficava cutucando, ela tinha que perturbar todo mundo, a paciência de todo mundo, era sempre uma guerra, era sempre uma luta, sabe? Era muito difícil estar em paz perto dessa pessoa. E quando ela começa a transição, foi um choque, a gente não conseguia aceitar, era tudo muito violento, era tudo muito pesado, porque a gente nunca imaginou que isso aconteceria dentro da nossa própria casa, né? Mas à medida que a gente foi se dando conta de que ela ficou uma pessoa mais leve, uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, e que isso modificou a família, isso fez com que a família se unisse, a família que nunca foi uma família marcada por afeto, de repente eu chego em casa, meu pai levanta de onde ele estiver e vem me dar um beijo, vem me dar um abraço, e começaram a aceitar a minha transição por conta da transformação da família, sabe? Isso foi algo muito bonito de ouvir deles, assim, sabe? Que antes era uma pessoa perturbada, e começa a transição, e eu começo uma pessoa que vive em paz comigo e com as outras pessoas, né? E nem sei se eu tinha essa percepção de que eu era uma pessoa perturbada antes, mas se eles estão dizendo, eles devem ter sentido. Eles devem saber do que eles estão falando, né? Agora a gente vai abrir para pergunta. Quantas podem ser? Temos 10 minutos para pergunta. Pessoal, boa noite. Meu nome é Eduardo, trabalho na Todes como coordenador financeiro, e agora, continuando com o painel, a gente vai abrir sessão de perguntas exclusiva para as pessoas que estão no painel. Então, quem é o primeiro, ou primeira, ou primeiro? Lá? Deixa eu levar aí. Oi, meu nome é Henrique. Aqui nos painéis eu vi que, por exemplo, a Mara, ela se identifica como travesti, e a gente fala muito da sigla LGBTQI, e eu queria saber da opinião de vocês o quanto é importante a separação de travestis, transexuais e transgêneros, e o que vocês têm a dizer sobre isso. Faz as 3 perguntas de uma vez? Já que é 10 minutos. Como se sente melhor? A gente tem 20 minutinhos, acho que melhor. Alguém quer fazer mais a segunda? Atrás tinha 2, né? Onde? Vamos lá, correr aqui de novo. Olá, boa noite.
Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Meu nome é Lucas, eu sou do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer ao trabalho de todas as pessoas que estão aqui, principalmente da Edith, que é uma das fundadoras do grupo de pais de homossexuais, né? Uma das minhas melhores amigas, ela foi expulsa de casa quando ela era adolescente, e hoje a mãe dela é integrante do grupo e aceita, e elas têm uma relação mais saudável graças ao trabalho da Edith e de outras pessoas. E hoje nós estamos fundando no Rio de Janeiro uma casa de acolhida para jovens LGBT expulsos de casa, junto com outras amigas, e a gente queria convidar todo mundo a conhecer a página no Facebook, é facebook.com/casinhaacolhida, e convidar vocês a conhecerem o nosso projeto e, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado. Mais alguém para a terceira pergunta? Parabéns A gente pelo fecha projeto, viu? Parabéns, Nossa. projeto lindo. Parece que alguém falou de intersexo. Eu queria só um comentário. Gente, é um absurdo o que acontece, viu? As crianças estão sendo operadas com 3 meses, viu? Eles fazem exames biológicos, né? Exames muito bem feitos, né? Completíssimos, e dá que os órgãos e hormônios e não sei o que, né? Masculino é maior. Eles tiram tudo que é de menina para ser um menino. E aí eu pergunto como é que eles sabem que ali tem um menino. Ou vice-versa. Isso está sendo feito no Brasil. No Chile é proibido. E, gente, nós precisamos falar sobre intersexo também, porque está sendo uma tragédia essa história, viu? Posso falar? Meu nome é Ana Beatriz. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo que vocês disseram. Foi muito bonito. A pergunta que eu tenho para fazer é que eu tenho um amigo que ele está na transição. Ele é homem trans. E aí, às vezes, eu fico me perguntando a melhor forma que a gente que está ao redor dele pode facilitar essa transição. As coisas que a gente não deveria dizer, como facilitar isso para ele no círculo social dele, porque a gente já sabe que na família está sendo muito difícil. Então, a gente tem que apoiar o máximo que pode. E, às vezes, eu sinto que algumas coisas que eu posso falar, mas podem machucar, mas que, na minha cabeça, não machucam. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que pode ajudar na transição. Aí eu vou deixar com vocês. Bom, primeiro sobre a questão da trans, travesti, transexual, transgênero, eu acho que muitas pessoas perguntam isso para a gente, né? Qual que é a diferença entre travesti e transexual? E aí, quando a gente vai tentar buscar quais são as hipóteses que estão circulando para distinguir uma coisa da outra na nossa cultura, né? A gente vai ver, não, a psiquiatria vai falar que travesti é aquela que não tem uma disforia genital, que lida bem com o seu próprio genital, e transexual é aquela que... Mulher transexual é aquela que quer fazer cirurgia genital, né? Ou odeia o genital, qualquer outro nome que se use, né? E aí, ou seja... A gente vai diferenciar 2 categorias por algo que a gente não tem acesso. E a gente não olha no olhômetro, você não consegue diferenciar quem é travesti de quem é transexual, sabe? E mais, se essa é a significação, sabe, de o que significa travesti e transexual, imagina, né? A pessoa disse para você que ela é travesti, então significa que ela tem uma boa relação com o genital. Disse que é transexual, então ela tem uma péssima relação com o genital. Olha a informação que a gente está passando sobre nós para vocês, sabe? Imagina, é invasivo demais acreditar que a gente tem que passar esse tipo de informação pela palavra pela qual a gente se identifica. Imagina você dizer para mim que é homem cis, e aí eu vou... então homem cis é porque ele gosta do genital dele. Aí, não faz sentido a gente ter hipóteses sobre como a pessoa lida com o próprio genital pelo nome que ela reivindica para si. Não faz sentido também eu tentar diferenciar travesti de transexual se é baseado no genital, se eu não consigo nem visualizar essa diferença a olho nu. Se eu pegar uma foto e falar, aqui tem travestis transexuais, identifique umas e outras. Não tem como, sabe? Essas palavras são sinônimas, elas adquirem sentidos peculiares em cada contexto onde elas são enunciadas. Sabe? Igual bissexual e pansexual, são palavras potencialmente sinônimas, mas que elas ativam sentidos
peculiares cada uma delas. Se você falar bissexual, vão perguntar para você se você gosta mais de homem ou de mulher, vão querer saber qual que é o que você gosta mais. Se você falar pan, aí vão perguntar se você gosta de transar com árvores, sabe? É sempre assim. Se você fala que você é transexual, nossa, coitada, né? Nasceu no corpo errado, vem um monte de memórias de coisas. É uma palavra que veio da psiquiatria, é uma palavra que diz que você nasceu no corpo errado, então é como se a biologia fosse a culpada pelo que você é. Agora, travesti não. Travesti não odeia o próprio genital, então não é mulher de verdade, então não é transexual de verdade, então pode chamar no masculino, então pode chamar pelo nome de registro, então não precisa de política pública. E olha que interessante, quando a gente vê a maior parte das travestis estão muito mais à margem da sociedade do que os grupos que se reivindicam mulher trans. E a gente vê, inclusive, muitas pessoas que no passado se identificavam como travestis e quando ascendem socialmente, começam a se identificar como mulher trans, porque é uma palavra mais bem aceita pela sociedade. Então, é muito perigoso tentar distinguir as duas coisas e tentar impor que o significado de cada uma dessas palavras tem que ser encontrado na pessoa. Então, a pessoa tem que se conformar ao que a palavra diz e não o contrário. Sabe? Para mim, essas palavras são sinônimas até que se prove o contrário. Eu não consigo identificar nenhuma característica. Sempre que eu vejo transexuais tentando dizer a diferença entre travesti e transexual, eu vejo como isso é travestifóbico. Sabe? Enquanto isso é absurdo de projetar um monte de coisas absurdas sobre travestis. E o contrário também. Quando travestis vão tentar se diferenciar. A gente é travesti, não é transexual, porque a gente não é louca, porque a gente não quer tirar o pênis. Sei lá. Sabe, quando tentam diferenciar as duas palavras, dá ruim, sabe? Então, talvez não seja a hora de diferenciar as duas palavras. E transgênero, para mim, é uma palavra guarda-chuva que abarca todas as experiências trans. É o que seria o oposto de cisgênero. Cisgênero reúne todas as experiências cisgêneras de pessoas cis. Transgênero, é necessário que exista um termo que unifique tudo. Porque senão a gente... não, existem as pessoas cis e existem mulheres transexuais, homens trans e travestis. Sabe, o contrário de pessoas cis é mulheres transexuais, homens trans e travestis. Não faz sentido. É necessário que exista uma palavra que unifique essas experiências, né? E transgênero, para mim, é isso. Então... Na verdade, transgênero é isso mesmo. Lá fora, né, no mundo inteiro, só no Brasil que não é. O movimento social não aceita muito essa questão de que o termo transgender, né, traduzindo em português, transgênero, seria qualquer pessoa que tenha uma inconformidade de gênero. Né? Então, seria travestis transexuais aqui no Brasil, Hijra na Índia, Mushi no México, Ladyboy na Tailândia. No mundo inteiro existem grupos que se denominam isso ou aquilo, né, como no Brasil, travestis, mas que, na verdade, todo mundo é transgênero, porque as características mudam de pessoa para pessoa. Né? Então, realmente, a Mara tem toda a razão, tudo que ela falou, e eu vivencio isso também no dia a dia. Mas acontece o seguinte, no Brasil, politicamente, os grupos de travestis e transexuais formaram movimentos independentes com características meio próprias, e aí eu dou toda a razão para Edith, porque ela falou de caixinhas, né? Eu, quando me assumi, eu assino travesti por uma questão política. Lá na UOS falam, mas escuta, travesti é identidade, você fica denominando uma identidade para você, isso é política. Isso é para quebrar tudo. Porque eu sou advogada, porque eu vim de família boa, porque eu falo 3 línguas, porque eu tô aqui na UOS, porque não sei o quê, e sou travesti. Que é para quebrar mesmo, para quebrar aquela visão que as pessoas têm, porque no fundo confunde tudo. A sociedade confunde todo mundo como você falou. Então você vai virar puta? Né? Porque olha, para mim já chegaram, quanto você cobra? Quantas vezes já fizeram? Andando na rua, vamos aonde, cara? Tá louco? Puxando, verdade. Então, assim, a imagem, né, a gente tem que quebrar isso. Né? Então, eu me denomino travesti. Agora, eu sou trans, sou transgênero. Né? O termo é transgender, que pode ser um não binário, pode ser a pessoa que não é uma coisa nem outra, que está meio assim, ainda não sabe, então meio... Enfim, todo mundo é transgênero, ponto. Seria mais fácil, só que politicamente no Brasil há uma necessidade
E eu já participei disso, e eu vejo essa necessidade, justamente porque você falou, que há uma travestifobia. Então, assim, o grupo mais marginalizado, ele precisa se empoderar. Porque senão ele está frito mesmo. Porque, veja, chega no HC, eu tive um pau recentemente, né, quem falou que me viu na Unifesp? Eu. Você estava no dia que eu desci a lenha lá? Uhum. Que vergonha. Então, eu perdi a compostura. Porque acontece o seguinte, a pessoa chega lá no HC e o endocrinologista fala assim, não, aqui a gente só trata travesti, só trata transexual verdadeiro. Isso é verdade, gente, verdade. E aí fala assim, e eu contando isso, e falando, gente, aí chega eu escuto a pessoa me fazendo palestra e falando, quando não quer cirurgia, quando não é transexual verdadeiro, eu mando para outro lugar. Aí eu falei, o outro lugar é a bombadeira, o outro lugar é a farmácia para se hormonizar 30 hormônios ao mesmo tempo por conta própria, e outro lugar é o cemitério, que é para onde a senhora está mandando. Falei isso ou não falei? Falou. Então, veja, por isso que está mudando, que ela falou que estão mudando lá na HC. Então, veja, não é que eu estou contra, eu estou contra, lógico, porque a pessoa está morrendo, veja, só tratamos transexual verdadeiro. Então, a questão do empoderamento de travesti é importante também politicamente. Deixa eu só, vou por 2 minutos. Eu vou só responder as outras duas, porque não vou falar do intersexo. Você falou, lá fora é igual. O problema de intersexo não é só no Brasil, você falou no Chile, não é proibido fazer, na nossa luta aqui para que seja, mas assim, na grande maioria dos países, nos Estados Unidos, na Europa e tudo, acontece a mesma coisa, operam bebê, é uma desgraça. E com relação à ajuda à transição, que a menina, coitada, ninguém respondeu a pergunta dela, eu acho que é ter paciência, é dar apoio, eu acho que cada caso é um caso, não existe uma fórmula mágica para geral. Né? Eu acho que se você conhece a pessoa, tem que estar... Eu tenho um sobrinho, um homem trans, que passou grandes dificuldades, né? E eu tenho dado apoio de longe, porque não permitem nem que eu chegue perto, e ele também tem medo que eu chegue muito perto, porque acaba sobrando para mim, né? Então, ele, para me proteger também, porque a família acaba me atacando. Então, assim, é uma situação complicada. Imagina eu, hein? Não é uma pessoa que não tem bagagem, né? Eu tenho. Então, assim, mas tenta dar apoio, tem que conversar, falar. Às vezes a pessoa não quer conversar. Eu estou aqui, quando você precisar. Fiz isso agora. Vai morar fora, eu falei, ó, o que você precisar, eu estou aqui. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa, e vale para gay, para lésbica, para quem for, para qualquer pessoa que esteja enfrentando um problema na vida grave, é dizer, olha, eu estou aqui oferecendo meu amor, minha ajuda, o que você precisar. Se precisar, me procure, porque também impor, às vezes você chega entrando muito, né? A pessoa precisa do tempo dela, precisa do processo interno dela, né? E não é fácil, nem para ela, nem para os pais, nem para ninguém que está em volta. Então, acho que a gente se disponibilizar de estou aqui, se precisar, lembre que sou tua tia e que se precisar, conte comigo. Acho que é mais importante. A gente vai ter que fechar, infelizmente, porque a gente estourou o tempo. Agora vai ter autógrafos. Desculpa. Tudo bem. Eu só queria dizer que nós trabalhamos com família e em São Paulo, meu telefone está para todo lado e o meu endereço também para todo lado. É só entrar Edith Modesto, sai rua, número, telefone, tudo. Eu digo porque às vezes eu quero falar com pessoas e não consigo, né, gente? De jeito nenhum. Agora o meu está tudo lá e chegou, eu abro a porta e entra, né? Então, eu trabalho com famílias, faço o melhor que eu posso, trabalho com amor, o projeto se chama O Amor Vence, e o amor vence mesmo. Então, se puder falar, olha, fala para sua mãe ligar para a Edith, eu atendo. Liga para mim, para ver como eu atendo. Eu já liguei para a mãe dele em Minas, eu ligo interurbano. Eu ligo para as mães interurbano para o Brasil inteirinho. Então, é isso. Eu queria agradecer muito a vocês três pela fala, que foi muito importante. Agora, a galera do Todex vai falar mais algumas coisas. E
Você que tem um amigo, eu vou falar com você. Pra fechar. E é isso, gente. Muito obrigada. E é isso.